como se organizar para os estudos e técnicas úteis. Eu vou fazer aqui uma leitura comentada, ok? Então vamos lá para as crenças limitantes. A gente falou um pouco antes das crenças limitantes, eu vou retomar aqui um pouquinho, tá? Então, as crenças limitantes, elas são da programação neurolinguística, tá? Cristalizadas em sua mente. Então, aquilo que tu ouviu ou falou tanto para ti mesmo que ficou cristalizado na tua mente. Então, a gente tem as crenças limitantes hereditárias, ou seja, adquiridas na infância, com a própria família ou pelos exemplos e acontecimentos. As sociais, que são criadas pela sociedade como cultura, e a lógica equivocada, que a pessoa generaliza. Por exemplo, muito comum casamento. Quando tu vê muito casamento, ou alguns casamentos que tu tem ao redor de ti vendo e dando errado, tu vai acontecer o quê? Tu vai acabar cristalizando aqui na tua mente que casamento não dá certo. E, por consequência, tu não vai querer casar, porque se é para dar errado, não prefiro nem fazer. Tá? Então, esse é um exemplo de lógica equivocada. Tá? Então, e ela generaliza, ou seja, ela acha que todo casamento vai ser assim, porque ela vê que ao redor dela não funciona. E aí ela generaliza pensando que todo casamento não vai dar certo. O exemplo foi o casamento, tá? Assim a gente pode usar com o alemão, por exemplo. Se ninguém do teu círculo íntimo ou de amigos, etc., aprende alemão, ou que eles, pior ainda, falam que alemão é difícil, tu vai cristalizar aquilo, vai generalizar a ideia, dizendo que alemão é difícil, quando não é a verdade, tá? Então, as crenças, né, que a gente tem aqui quanto à língua estrangeira, que é o nosso foco. Alemão é muito difícil, eu não consigo aprender, não adianta, sou lerdo demais, já tentei várias vezes e não tem jeito, eu não consigo lembrar o que eu estudei, eu nunca saí do básico, eu travo e não consigo falar, alemão não é para mim, estou muito velho para isso, tá? Então, são algumas crenças, alguns exemplos de crenças. Podes anotar, né? Algumas crenças que tu tem, é muito bom quando a gente anota de fato, para tu reveres e começar a reprogramar, tá? No próximo aqui, a gente tem o quê? Aprender ou adquirir. Existe uma diferença, tá? Adquirir é obter conhecimento básico pela exposição passiva, que é o ouvir ou ler, tá? E não implica compreensão profunda ou habilidade de uso. Corresponde à fase de nossa infância. Então, por isso que a gente diz que a criança pequena, ela adquire a língua materna, porque ela vai ter a exposição passiva, ouvir ou ler, por exemplo, mas ela não vai se aprofundar naquele conhecimento e a habilidade dela de uso é muito pequena ainda, quando não nula, tá? Então, na língua estrangeira, por exemplo, é mais o que a gente chamaria de input, que é só ouvir uma frase na língua estrangeira e repetir sem saber o significado, sem entender o significado. Então, isso seria um adquirir, tá? Que acontece muito na língua materna. A gente não adquire uma língua estrangeira, ok? Estudar é absorver informações e conhecimentos através de leitura, análise e memorização. Então, aqui ele vai um pouquinho além do adquirir. Então, além da leitura, vai ter a análise e a memorização. É um input, como a gente falou anteriormente, mais estruturado e sistemático, porque já vai começar a colocar dentro de um sistema. É a fase da escola, ou seja, a gente já tem esse input que a gente teve no adquirir, por exemplo, na nossa língua portuguesa, a língua materna, né, no caso, e a gente vai para a escola e começa a estudar a estrutura e o sistema da língua portuguesa brasileira. Então, o exemplo é ler um texto e observar a estrutura, né? Memorizar regras, memorizar vocabulário. Isso é estudar de fato. Isso acontece nas duas línguas, na materna e na estrangeira, beleza? Aprender é compreender e aplicar informações e conhecimentos. Então, antes a gente viu que era estudar, o input, ou ler ou ouvir, e começar a
fazer a análise e memorização daquilo. O aprender já é aplicar essas informações e conhecimentos, então é mais output. É um processo ativo, flexível, adaptativo, onde o indivíduo os relaciona com experiências e conhecimentos prévios. Então é o input, aquilo que eu estudei, e aí eu vou aplicar. Isso é o aprender, tá? Exemplos disso na língua estrangeira é conversar com falante de língua, entender o contexto e situações reais, tá? Isso é um exemplo, então, de aprender. Quem aprende mais rápido? A criança ou o adulto? Isso é bem polêmico, né? A crença limitante geral é de que as crianças aprendem mais rápido e o adulto, quanto mais velho, mais burro, vamos dizer, fica. Em geral, as crianças, elas aprendem mais rapidamente que os adultos devido à maior plasticidade cerebral dela. O que é a plasticidade cerebral? É a capacidade de adaptação que a criança tem, que é maior. E menor experiência prévia, que pode atuar como obstáculo à aprendizagem. Então, isso quer dizer o quê? Que ela tem pouco input ainda. E ela tem pouco output também, tá? No entanto, os adultos, ele tem a vantagem de uma maior experiência, ou seja, ele já tem conhecimento prévio e capacidade de analisar e resolver os problemas. Então, ele já tem um input maior e já tem um output também maior. Ele já tem essa, vamos dizer assim, não a capacidade, a habilidade melhor de se expressar, de analisar. Então, tem tudo isso, tá? Então, ambos têm partes boas e partes não tão boas assim, tá? É tudo adaptação. Beleza. Medo de falar. Fora da zona do nosso conforto, gera-se o quê? Desconforto. A gente fala de zona de conforto, mas é uma zona, assim, que tu tá acostumado, tá? A ficar, mas que não necessariamente é uma boa zona, tá? Então, a gente chama de zona de conforto, mas não é bem um conforto, porque conforto é gostoso, né? Mas é uma zona de acomodação, vamos dizer assim. E aí, quando a gente sai do cômodo, a gente sente esse desconforto. Esse desconforto, ele é causado pela exposição aos outros. A gente vai se expor aos outros. E por que a gente tem esse medo de exposição aos outros? O medo é da crítica. Porque um dos medos naturais do ser humano, né, dentre ficar doente, morrer, perder entes queridos, é o medo à crítica. E quando a gente se expõe, a gente está fadado a ser criticado pelos outros. Para te ajudar nisso, eu sugiro a leitura do livro A Coragem de Não Agradar, tá? É muito bom. Isso a gente vai ter que se acostumar a essa crítica aos outros, porque fatalmente a gente vai ser criticado de alguma forma, tá? Não tem como fugir disso. Então vamos lá, a fluência, o que é? Fluência é a capacidade de se comunicar, e isso engloba as 4 competências: falar, ler, escrever, entender, tá? No idioma de maneira natural, com clareza e precisão, sem gago, utilizando vocabulário e gramáticas corretos. A fluência também envolve a compreensão das nuances culturais e sociais do idioma. Então, quando a gente fala de idioma, a gente não fala só da língua em si. A língua, ela está incluída numa cultura, ou vice-versa, né? É aquele momento em que tu te sente confortável com o idioma, ou seja, tu lê notícia ou livro sem precisar de dicionário, assiste filmes e séries sem legenda, fica tranquilo, não fica ansioso quando precisa se expressar oralmente. Lembra, a ansiosidade por quê? Porque é medo da crítica, tá? Então, isso é fluência. As 4 competências no idioma de maneira natural, com clareza e precisão. Então, sem ansiosidade, sem ficar gaguejando, tá? E utilizando gramática e vocabulário corretos, tá? Vamos lá para mais um. Voltando. Aqui ainda tem a questão do falar correto ou não. A gente está falando aqui da fluência, certo? Então, é ler, escrever, tá? Falar e escrever. Só que lembra que a língua falada é diferente da língua escrita. Coisas que a gente usa na língua escrita, que é de uma maneira mais geral, mais formal, não vai ser usado na língua falada. Assim como na língua falada, não vamos usar, por exemplo, as gírias em língua escrita, que
mais uma vez, normalmente é associada a um registro mais formal, tá? Isso quer dizer que é errado falar, por exemplo, sei lá, a gente vai, ou a gente fomo, né, que existe. Se tá dentro de um contexto, do teu contexto, não tem problema nenhum. É falado, não tem problema nenhum. Se tá no teu círculo social, que se fala assim, é até importante que tu fale assim para ter essa ideia de pertença ao grupo, tá? E isso já é um pouco mais da psicologia, tá? A psicologia explica isso melhor. Agora, a gente viu o que é ser fluente, quanto tempo leva para ser fluente. De acordo com o Goethe Institute, precisa-se de 800 horas de estudo intensas e que envolvam as 4 competências, como a gente viu, ler, ouvir, falar e escrever. Portanto, reclames do tipo fluente 1 ano, a conta não fecha. Se isso fosse facilmente viável, não acha que haveria muito mais brasileiros falando fluentemente o inglês, o espanhol, o francês, o alemão, o italiano e o chinês, por exemplo, em apenas 6 anos? Né? Então, isso não é viável, até porque as pessoas têm personalidades diferentes, cognição diferente, experiências diferentes, têm rotinas diferentes, tá? Então, cada pessoa é uma pessoa diferente, então não funciona para todo mundo assim, né? Próximo. Tornar-se fluente em 1 ano não é impossível, não me entenda mal, mas depende de muitas variáveis, como eu falei. Tempo disponível, regularidade no estudo, objetivo do estudo. Então, se o teu objetivo é só não morrer de fome, como todo mundo diz, né? Não morrer de fome com a língua, o teu objetivo vai ser muito mais fácil, alcançável muito mais facilmente, muito mais rapidamente do que alguém que, por exemplo, quer fazer um pós-doutorado, um doutorado, ou ainda só entrar na universidade, né? Por exemplo, na Alemanha, Áustria, Suíça, enfim, tá? O objetivo vai ser muito mais demorado para se alcançar, obviamente, porque tu vai precisar de um vocabulário muito mais rebuscado, etc. Tá? E também aqui, essa fluência depende do teu perfil cognitivo, como eu falei, né? Você não aprende da mesma maneira, nem na mesma velocidade que o seu coleguinha, tá? Então, ao ler esse tipo de propaganda, ver esse tipo de propaganda, é bom refletir, tá? E se mesmo assim tu quiser pagar para ver, literalmente, pergunta quais são as garantias. O que acontece, o que eu recebo se eu não alcançar a influência no tempo prometido, porque isso é uma promessa, e se prometeu tem que cumprir. Vamos lá. Aqui também é bem legal, porque tem alguns sinais de quando tu estás alcançando a fluência, tá? Primeiro sinal é saber xingar, ter a consciência de quando tu comete um erro. Então, tu tens a consciência, tu não sabe o que está errado, pode não saber o que está errado e nem saber como corrigir, mas tu sabe que alguma coisa está errada. Isso já é um segundo ponto. Tenha consciência de quando o tradutor comete um erro. Terceiro ponto. Quarto ponto, entende sarcasmos e jogos de palavras. O quinto, assiste a programas, filmes, séries, documentários sem legendas, como a gente falou anteriormente. Se expressa sem dificuldades, usando sinônimos, construções de frases variadas. E o último, quando os nativos não sabem dizer de onde tu é, tá? Isso eu passei na pele, assim, eles não sabiam dizer de onde eu era, ou então pensavam que eu era, de fato, alemã, né? Que minha primeira experiência foi na Alemanha, né? Agora, vamos pra mão na massa. Tu tens que se organizar, tá? Principalmente as pessoas que têm, que se conhecem e sabem que são mais desorganizadas. Então, tu tem que se organizar para cada dia da semana. A gente vai chegar lá. Para cada dia da semana tu vai colocar o que tu tens a aprender, como tu vai aprender, com que material, etc. Tá? Não precisa, pessoas que são mais analíticas, elas vão precisar de horário. Então, de tal horário a tal horário eu vou fazer tal coisa. Tal horário, tal coisa. Mas tem pessoas, por exemplo, eu que não consigo, eu fico frustrada quando eu não consigo fazer esse tipo de coisa. Então, passou de tal horário, eu tenho que parar. E se eu tô no meio de uma atividade, eu fico muito ruim, eu não gosto. Então eu fico frustrada, ou seja, eu parei de colocar horários. Então tu pode colocar só as metas do dia, tá? Que eu acho mais fácil, mas vai de ti, ver como é que tu funciona melhor. Então para cada dia da semana tu tens que ter um planejamento semanal, cada dia da semana tu tem que ter o que tu queres alcançar naquele dia. Para deixar mais simples também, isso tu podes aplicar não só para língua estrangeira, mas para outras coisas, o que é importante e urgente. Importante e urgente tu vai fazer agora. O que é urgente,
mas não importante. Tu vais agendar. O que é importante, mas não urgente. Tu vais delegar. Se tu puder delegar, senão tu vai agendar também. E quando não é urgente e nem importante, tu elimina. Ou então vai postergando. O que dá pra empurrar com a barriga, tu vai empurrando, tá? Beleza. Agora, lembra da agenda lá? O que tu vais colocar para tu alcançar todo dia? Porque tem que estudar todo dia, também tem isso, tá? Todo dia. Nem que seja 10 minutos, 5 minutos, mas todo dia tem que ter um contato com a língua. Conteúdo. O que é? O que tu vai estudar? O tema, ou o material, ou a mídia, tá? Local. E onde, em que circunstâncias? Se tu vais estudar deitado, tem gente que consegue, de pé, sentado, andando, com música, sem música, usando tampão, né? Que tem gente que precisa de um silêncio total e absoluto para se concentrar. Tem gente que já gosta de ouvir uma música de fundo, sem letra, para estudar. Então, isso depende de cada um. Frequência e tempo. Quantas vezes por semana, como eu falei, é importante estudar todo santo dia, tá? Ou quantas vezes por dia. Tem gente que tem alguns intervalos pequenos, pode colocar nesses intervalos pequenos durante o dia o estudo. Quantas horas, quantos minutos. Aí eu falei do horário, né? Se tu se sente confortável em colocar horários, beleza. Se não, esquece. Em que horário, em que período? Então, tem pessoas que se concentram melhor de manhã. Tem pessoas que só começam a funcionar depois do almoço. E tem gente que está super ligada à noite. Então, depende muito de ti. E o modo, como é que tu vai estudar? Ou seja, quais são as competências? Ler, ouvir, escrever, falar. E as estratégias específicas para cada um, tá? As estratégias quais são? Eu vou passar aqui algumas para ti, tá? Vocabulário. De acordo com as minhas leituras todas, de 10 a 15 palavras novas por dia. Mais que isso é demais. E aí tu não vai se acabar memorizando. Aquelas que já fazem parte da tua memória de longo prazo, elas devem ser eliminadas. O que é isso, memória de longo prazo? Todo dia, quando a gente dorme, o nosso cérebro ele faz tipo um backup, tá? Não é que ele apaga tudo. Ele faz um backup. Aquelas coisas, e ele vai acabar usando essa estratégia aqui que a gente viu, tá? Mas usando mais a frequência. Quanto mais frequentemente aquela informação apareceu no teu computador, mais ela vai ficar no backup. Quando ele vê que aquela informação foi nova, só apareceu uma vez, ele descarta. Ele só vai ficar aquelas informações mais importantes. E para ele, importante é aquelas que são repetidas várias vezes. Então, 10 a 15 palavras por dia, tá? E aquelas que já fazem parte da tua memória de longo prazo, ou seja, aquelas que tu já repetiu muito, e tu já sabe que memorizou, essas podem ser eliminadas da tua listinha, enfim, tá? Cartões. Os cartões é muito bom usar porque, primeiro, a gente vai escrever com a mão, tá? Os cartões físicos, eu tô falando, tá? Então, nesses cartões, como é que você vai fazer? Como é que funciona esse sistema? De um lado, tu vais colocar a palavra, tá? E uma frase como exemplo. Do outro, vais colocar o significado, ou a tradução, tá? O significado na língua estrangeira, ou a tradução, ou o antônimo, ou ainda outra palavra relacionada, ou tudo junto, tanto faz, tu que decide. Então, exemplo da palavra relacionada, né? Prego, martelo. Alguns aplicativos, como o Cram, o Anki e o Memorize, eu não uso muito aplicativo para isso, eu gosto mais de livro físico, então eu não uso muito aplicativo para essas coisas. Hoje em dia pode ter mais, tá? Mas esses aqui são uns exemplos que eles imitam esse tipo de sistema de cartão. Mas, como eu falei, já está comprovado que escrever à mão ajuda muito mais na memorização. Outro esse é antigaço, né? Colar post-its nos objetos ao seu redor com seus respectivos nomes, artigos e formas de plural também, tá? Então, colar os post-its em tudo que é objeto, vai encher a tua casa de post-it, tá? Mas não só com o nome daquilo, mas também com o artigo. A gente vai ver que no alemão existem 3 tipos de artigo, né? 3 gêneros, e a forma do plural também, que é um pouquinho mais complicado no alemão. E essa dica aqui é muito legal. Isso eu já usei várias vezes e continuo usando para línguas estrangeiras novas que eu estou aprendendo. É tu inventar uma história que envolva as palavras novas. Isso é muito legal, porque ativa a tua criatividade também. A mímica, isso para os sinestésicos, né? Que a gente tem os visuais, os auditivos e os sinestésicos. Ou seja, os visuais, eles
memorizam muito melhor pela visão, os auditivos pela audição, e os sinestésicos, eles misturam tudo, tá? Então, para os sinestésicos, a mímica, com a mímica, eles se beneficiam bastante. Então, principalmente com os verbos e adjetivos, tá? Então, quando a gente pode traduzi-los de alguma forma pela mímica, claro. Por exemplo, ciúme, não tem como fazer uma mímica disso, né? Mais difícil, pois são adjetivos mais abstratos, tá? Quando a gente vai falar de escrever, vai fatalmente entrar em resumos, tá? Então, como é que a gente faz um resumo? Primeiro, tu vai ler o capítulo, a lição, o texto, enfim, rapidamente. Identificar os pontos que precisa saber, como um mapa mental, uma lista, aí tu também vai se decidir, tá? Então, ler o texto rapidamente e identificar os pontos que precisa saber, né? Então, desse texto aqui, o que é importante eu saber? Organizar-se para que os mais importantes, os pontos mais importantes dessa tua lista, enfim, mapa mental que tu fizesse, estejam no início ou no final. Por quê? Porque é onde são memorizados melhor, tá? Bolar perguntas sobre o assunto também é bom, porque aí tu vais começar a não só a tirar das informações que tu já sabe, mas também procurar novas dentro do texto. Então, tanto aquelas das quais já sabe a resposta, quanto as outras que podem surgir como dúvidas. Ler o capítulo, a lição, o texto novamente, procurando responder essas questões que tu formulou, e depois somente resumir com suas próprias palavras. Claro que não tem problema em repetir uma ou outra palavra, mas usar todo o mesmo vocabulário do texto sem tentar sair um pouco daquilo é ruim. Resuma com suas próprias palavras o que aprendeu, ou grave o que está aprendendo e escute algumas vezes, ou melhor ainda, ensine alguém o assunto. Então, se tu é muito visual, escrever o resumo é mais legal. Se tu é muito auditivo, aí tu pode resumir em voz alta, sem precisar escrever. E o melhor ainda, e te ouvir, né, depois. E melhor ainda é ensinar alguém. Quando a gente faz a coisa de fato, quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Usar sinônimos para palavras que já estão muito batidas, por exemplo, no alemão os verbos haben, machen e haben, que é fazer e ter, tá? Então, usar sinônimos para isso do que ficar repetindo as mesmas palavras. Usa diferentes estruturas gramaticais, frases subordinadas, expressões idiomáticas. Evitar gírias e linguagem coloquial ao escrever, porque a gente falou anteriormente, língua escrita e língua falada são duas coisas diferentes. Outras, vamos dizer, dicas aqui, mais ferramentas que tu pode usar ver receitas, tutoriais. Se for iniciante na língua alemã, procura receitas universais, como bolo de chocolate, bolo de cenoura, tutoriais de coisas com as quais tu já é familiarizado. Ver séries, filmes, desenhos animados cujo enredo tu já conheça, com áudio e legendas em alemão, se possível, tá? Então, tu vai colocar o áudio em alemão. A legenda não pode ser em português. Por quê? Porque tu vai se concentrar fatalmente em um deles só. Então, a legenda, como a gente quando tem legenda, né? A gente vai ficar muito focado na legenda. E aí tu vai acabar ficando virtualmente surdo, tá? Para o áudio. Então, é interessante que tu coloque o áudio e a legenda em alemão. Outra opção é escolher um que mostre a vida cotidiana. Se tu não quer pegar um desenho, série, o filme que tu já conheça, pega um que mostra a vida cotidiana, que é uma coisa mais que aparece todos os dias. E pode esquecer temas como crime e ficção científica. Não, porque o vocabulário vai ficar muito difícil. Escrever os teus compromissos, a lista de compra, o que tu vê, o que tu estás fazendo, o que tu fez no passado, né? Isso também ajuda a memorizar. E também crescer vocabulário, porque, por exemplo, tu queres dizer uma coisa e tu não tem ainda aquele vocabulário, anota em algum lugar ou já procura, como é que se diz. Imagine diálogos em situações cotidianas, então construir diálogos em situações cotidianas também ajuda. Escrever comentários nas mídias sociais, isso também, como a gente está muito já socado nisso aqui, né? A gente pode usar, então, a própria mídia social como aliado, né? E não como inimigo. Ler e ouvir. O que a gente pode fazer quando lê e ouve? A gente pode supor o que virá através do título primeiro. Então, isso é a leitura, vamos dizer assim, não propriamente dita do texto. Então, geralmente em livros didáticos, vai ter ou algum áudio ou alguma figura antes. Então, vai através do título
imagens, ruídos de fundo do áudio, tu já tem uma noção do que vai vir no texto, né? Pelo menos o tema central, tu vai ter uma noção. Depois, tu vais ler ou ouvir, ou os dois juntos, uma vez se concentrando no que é conhecido, tá? Eu gosto de dizer sempre para ler, ouvir primeiro, tá? Depois ler. Leia, ouça a segunda vez, identificando o mais importante do conteúdo. Então, qual é o tema do texto? É esse? Então, vou procurar as informações sobre isso no texto. Na terceira vez, identifique detalhes e estruturas textuais. Tá? Como a gente vai ver depois, a gramática é importante, sim. Tem que estudar gramática, sim, tá? Depois, a gente tem ler livros infantis e gibis, onde a linguagem é mais fácil, as figuras ajudam na compreensão, ou histórias cujo enredo tu já conheça, né? Mesma coisa lá quando a gente estava falando dos filmes, séries, etc. Ouvir canções, notícias, documentários, podcasts, audiolivros, enquanto faz tarefas que não exijam um trabalho mental. Então, não adianta tu fazer, ouvir notícia enquanto tu estás lendo outra coisa, tá? Não faz sentido. Ou vendo rede social, esquece. É alguma tarefa que não exija trabalho mental, tá? Diminuir a velocidade, por exemplo, tá arrumando o guarda-roupa, arrumando a cama, fazendo faxina, aí sim. Não trabalho mental, né, mas trabalho cognitivo. Tá? Diminuir a velocidade de reprodução pode ajudar, então, hoje muitos canais, né, permitem isso. E é importante também tu ouvir sotaques diferentes, né, no alemão, em qualquer língua, a gente tem sotaques diferentes, né, então isso também vai te ajudar bastante. A gramática. O que é a gramática? Eu falei agora há pouco para ti que é importante, porque ela coloca ordem na casa. Porque a gente vai ver a língua como um sistema em caos, tá? E a gramática, ela vai colocar ordem nesse caos. Aqui na gramática, quando for estudar gramática, tu vais escolher um tema em que tu sinta mais dificuldade, ou aquele que se destacou no dia. Lembra do texto ou do filme? Analise textos e frases, como são dispostos, constituintes das frases, como são empregados, né? Então, análise mesmo, tá? Pegar o texto, seja escrito ou em áudio, e analisar mesmo. E para aquelas pessoas que têm mais TDAH ou TDAH, enfim, ou aquelas que mesmo não são mais inquietas, né? Não conseguem parar, inquieta um pouco, a técnica Pomodoro ajuda muito. Ela ajuda no foco. Então, a técnica Pomodoro é 25 minutos de estudo e 5 minutos de pausa, tá? Sempre assim. No bloco seguinte de estudo, de 25 minutos, tu vais usar os 3 primeiros para lembrar ou revisar o que aprendeu no bloco anterior. E assim tu vai fazendo sucessivamente. 25 minutos de estudo e 5 de pausa para quem tem muita dificuldade com foco. Quem tem mais foco pode aumentar isso para 50 minutos e 10 de pausa, tá? Aí depende muito, de novo, de você, tá? Como vocês funciona. Algumas coisas que tu já podes fazer. Mudar o idioma do teu smartphone, do teu e-mail ou da tua rede social. Então, muda tudo. Estudar em lugares diferentes em vez de sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque promove melhor memorização, tá? Comece com a tarefa mais difícil, sempre com a tarefa mais difícil, porque como tu estás começando a tua tarefa, tu tens muito mais energia. Se começa mais difícil, a tua energia vai ser dispersada ali. Quando tu começa com mais fácil, a tua energia vai caindo igual. E aí, quando chega na tarefa mais difícil, que saco, não vou fazer, muito difícil, não faço. Aí, acabou. Seja realista. A fluência é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Eu até coloquei aqui uma fotinha ilustrativa, porque esse é o processo de aprendizagem e desenvolvimento. Então, não imagine que o processo de aprendizagem e desenvolvimento é uma escala assim, né? Reto, linear e para cima só. Não, tá? É assim, tá? Às vezes você tem espiral. Então, por isso que eu coloquei essa imagem aqui para ti, tá? Então, tenha calma e paciência. Então, esse foi o passo 2, em que a gente viu como organizar a tua forma de estudar. A gente viu a diferença entre adquirir, aprender, estudar e aprender, tá? Vimos algumas técnicas, ferramentas de como estudar, ok? E no próximo a gente vai ver o passo 3, que é a introdução ao alemão de fato.